Não esqueça, curta, comente, compartilhe. Bem-vindo, bem-vindas, Eduardo Filho, canal Irmãos Eternos. Hoje vamos fazer um pouco diferente. Nós tivemos questionamentos sobre parte da psicografia, como é feita, como que não é. Nós fizemos um pequeno comentário numa das mensagens anteriores. Livro dos Médiuns, capítulo 15, dos médiuns escreventes ou psicógrafos. No nosso caso, né? Os psicógrafos. Antes de mais nada, só lembrar, anteriormente eu falei que teria algumas notícias boas sobre o canal, logo estaremos sendo aprovados, esperemos, né? Então, por favor, compartilha, dá um joinha lá, um comentário que vai ajudar o nosso finalzinho que nós precisamos para poder chegar no nosso objetivo de auxiliar mais pessoas, tá bom? A gente agradece, a gente sabe que não tem um custo, é chato ficar pedindo, mas se puderem, esse engajamento será fundamental. Nós estamos na aprovação quase, tá bom? Então vamos lá, fazer uma pequena leitura, um comentário em relação à minha experiência pela questão do que eu sinto, do que eu faço. Eu acho que é interessante para aqueles que estão começando ou para aqueles que já são estudiosos, eu acho que ajuda, né? Uma opinião diferente sempre é bem-vinda quando é feita numa questão de ajudar o esclarecimento, tá bom? Então vamos lá. Livro dos Médiuns, aliás, lembrando, todo espírita, universalista, kardecista, independente da linha que se chame, estudioso de filosofia, para o espiritismo, aquele que querem estudar, base, Livro dos Espíritos tem que estar na cabeceira da cama, Livro dos Médiuns, para os médiuns é fundamental, e o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Temos outros, temos os 5 básicos escritos por Allan Kardec, mas esses são os 3 básicos. E vou dizer uma coisa, cada vez que você lê, seja um intervalo de um mês, um ano, 10 anos, você vai ter uma visão diferente, porque você está lendo algo num momento diferente, que você é diferente, tá? Então sempre releiam, ou busquem aquele específico, mas sempre, se puderem, releiam. Parece que ele se atualiza. Então vamos lá? Capítulo 15, sobre dos médios escreventes ou psicógrafos. 178. De todos os meios de comunicação e escrita manual, é a mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Para eles, devem tender todos os esforços, porquanto permite que estabeleçam com os espíritos relação não continuadas e regulares como as que existem entre nós. Como tantos mais afinco, deve ser empregado quanto for por ele, que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Das possibilidades, 179. Médiuns mecânicos. Quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta, da prancheta que escreve, não poderá duvidar de sua ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. É verdade, está inanimado, então antes faziam os efeitos físicos. Outras vezes, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso, no caso das cestas. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Frequentemente é atirado longe com força, ou então a mão, bem como as cestas se agitam convulsivamente e batem na mesa de modo colérico, ainda quando o médium está possuído da maior calma e se admira de não ser senhor de si. Digamos de passagem que tais afeições demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores são constantemente calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros lhe tomam lugar.
Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade desse último. Ele se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer e para, assim ele acaba. Esse é o tipo do médium mecânico. Exemplo clássico médium mecânico, nosso querido Chico Xavier. Não precisamos de maiores exemplos, né? Médiuns intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que, por este nome, designamos o espírito encarnado. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão para fazer escrever. Não a toma, não a guia. Atua sobre a alma e com a qual se identifica. A alma, sobre esse impulso, dirige a mão e essa dirige o lápis. Notemos aqui alguma coisa importante. É que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não o pode deslocar. Domina-o, malgrado seu, e lhe imprime sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e transmite. Ficou fácil o último que eu comentei? Exatamente assim. No meu caso específico, muitos momentos eu sou intuitivo. Ou seja, eu vou falar de uma forma estranha, mas espero que me entendam. Eu, em muitos momentos, sinto as palavras. Em outros momentos, eu vejo as palavras. Eu não escuto as palavras como vocês escutam a minha voz em relação à transmissão no meio físico, por questões de ondas, né? Vamos explicar fisicamente. A onda vem, bate, reflete e você escuta no seu ouvido. Não é o meu caso. Não é. É intuitivo. Então, alguns médiuns intuitivos, eles veem a imagem, eles sentem a mensagem, a palavra. Outros que eu já conheci, eles veem como se fosse um vídeo, e esse vídeo conta a história e ele repassa. E no meu caso, eu sinto às vezes a palavra ou vejo as palavras. Em outros casos, além disso, às vezes a letra altera e se torna uma semi-mecânica. Digamos que a entidade está tentando também colocar a sua escrita, né, junto com o intuitivo. Então é semi-mecânico com intuitivo. É uma mistura, né? Aliás, não somos 100% não somos rótulos nem produtos. Então, em momentos como antes dessa mensagem, eu tentei pedir, solicitei se fosse possível, uma mensagem antes do horário. Hoje é o dia correto, mas é antes do horário. Nós estamos hoje aqui, que horas são? Acho que 4h10, está começando o Jogo do Brasil, inclusive, nesse momento, e eu tentei ver se seria a possibilidade. Queria aproveitar para fazer as duas coisas. Me foi dito que não. Respeitamos, aceitamos, até porque nós designamos num trabalho como o nosso trabalho laboral. Esse trabalho também tem seus dias e horários, eles têm muita coisa para fazer. Assim como psicografam comigo, com certeza fazem outros trabalhos com outros médios ou não. Ou é a sua evolução, seus trabalhos, suas regras, seus outros trabalhos laborais que as entidades sempre têm, né? Então, não me foi passado. Me foi dito, até depois eu vou ler a mensagem, é bem pequenininha, eu acho que não atrapalha em nada, mas para mostrar que, como muitos colegas dizem, né? E a chamada é do lado de lá. A gente pode solicitar ajuda, apoio, oração, pedir a proteção, principalmente para a saúde, para os colegas, amigos, mas o trabalho de psicografia a gente marca horário e dia específico. E não me foi concedido. Foi me passada a mensagem que não iria ser concedido. E eu entendi perfeitamente. E tá tudo certo. Até porque vai ter dia que vai dar, tem dia que não vai.
né? Então, voltando. Médios intuitivos. Nós sentimos, outros veem imagens, outros dizem, eu já encontrei um colega que já falou que sentiu o cheiro. É interessante, né? Então, cada um tem o seu detalhe específico. No meu caso, como eu tinha comentado, eu chego a sentir as palavras, às vezes frases, mas elas nunca vêm completas. Então, eu vejo o que estou escrevendo, mas às vezes não tem sentido. E só vou ver sentido depois que acabou a mensagem. No meu caso, tá? Outro caso clássico, médios semimecânicos. No médio, aqui é a questão 181, perdão. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. Como eu disse, Chico Xavier ou outras entidades, outros psicógrafos, acredito como o Divaldo também, Franco, vamos usar os nomes mais conhecidos e expressões maiores, né, para ter uma referência tranquila que qualquer um pode consultar. Eles independem. Eles quase que, eu diria que eles praticamente incorporam. Divaldo, em alguns momentos, eu acredito que ele incorpora para poder psicografar. Ele ouve, incorpora e assim vai. Mas enfim, é melhor ele dizer do que eu. Mas é a visão do que a gente sente. O que a gente sente é um controle da entidade sobre o corpo da pessoa, muito grande. E até porque são graus muito maiores do que a gente comumente vê, né? E tem conhecimento. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros, os que já falamos, tanto os intuitivos como os mecânicos. Sente que sua mão, uma impulsão é dada, malgrado o seu, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve. À medida que as palavras se formam. Olha, o que eu acabei de falar. Às vezes você vê as palavras, mas você só vê o sentido lá no final ou quando vai ler. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. Olha, é exatamente isso. No segundo, precede-o, ou seja, inverte. No terceiro, acompanha-o, que é o meu caso em muitas vezes. Esses últimos médios são os mais numerosos, tá vendo? É o mais comum. Então, a palavra vem, a gente vai passando, às vezes a gente é semimecânico, às vezes a gente é intuitivo, às vezes a gente é tudo junto e às vezes a gente vem um que é o meio termo, a gente nem sabe o que é. E temos a questão 182, específica aqui, médiuns inspirados ou involuntários. Esse é interessante também. Todo aquele que, estando no estado normal, como no seu êxtase, recebe pelo seu pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Às vezes está escrevendo, começa a ser mais prolixo, esticar aquele pensamento, pode ser. Estes, como se vê, formam uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. Aqui, o inspirado ele é mais misturado, né? Digamos que a pessoa tem uma sensibilidade boa, tem algumas entidades que o acompanham, e a cada vez que ele vai escrever ou ter aquele momento, ele não consegue separar, tá tudo ali. Ele não sabe dizer se é ele, se é algo que ele está pensando, se é algo que está sendo inspirado, né? Por isso a palavra, inspirado. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. É verdade. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida às resoluções que devemos tomar. Sobre esse aspecto, pode dizer-se que todos são médios, verdade? Porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores familiares. Isso é verdade também. A se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. As duas últimas mensagens passadas exatamente dizem isso. Aí se esforçam, intuem, sugerem
direcionam, palpitam, influenciam de todas as formas possíveis aqueles pontos importantes e a gente, às vezes, não ouve de forma nenhuma. Se todos estivessem bem compenetrados dessa verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo da guarda nos momentos em que não sabe o que dizer ou fazer. Aqui é um detalhe importante. Eu entendo, mas a gente também não pode levar o anjo da guarda, os mentores, como se fossem dizer o que fazer ou não fazer, né? Sempre. Eu acho que quando você vive a separação é importante. Tem que viver sua parte física, material, seu trabalho, seus relacionamentos, não colocando, digamos assim, vou consultar tudo. Não vai ter. Não vai ter sentido. Porque mesmo sendo orientado, a gente faz errado. Imagine se a gente fizer só o que for orientado, a gente não vive corretamente, né? Eu penso assim. Nós temos nossos conceitos, são passados os valores, são concebidos orientações diversas, inclusive, como eu disse, nós nem entendemos tudo ainda. Então, eu acho que o bom senso é fundamental. No meu exemplo, por exemplo, como eu disse, eu pedi para ver se poderia, essa é a segunda vez, fora do dia e horário. E não foi concebido. Por quê? Porque eles têm mais o que fazer. Agora, eu já perguntei alguma coisa para eles no sentido pessoal? Uma vez já perguntei. Tive resposta? Meses depois. No meio de uma mensagem recebida, essa mensagem, depois de ler, eu percebi que era para mim essa mensagem de um questionamento de 4, 5 meses depois. Para a gente refletir e elucidar. Porque eu também imagino, tudo que a gente for fazer, ficar perguntando, é complicado. Nós não vamos ter as nossas decisões, as nossas reações, né? Então, eu costumo deixar bem separado. A parte da espiritualidade já tem que ser 100% do dia. Não consigo, não vou mentir. Não sou certinho 100%, não tenho todas as reações corretas 100% como se preza e é passado pela codificação, pelos livros, pelos espíritos, pelos mentores, pelos guardiões, que é o nome que eu chamo os anjos da guarda, né, que nos guardam muito, pelos protetores e vigilantes que sempre estão ao nosso lado, mas nós temos que viver também, errar e acertar, por mérito. Acho que é aí que está o detalhe, por mérito também. Nós somos uma soma de experiências, valores, e a partir do momento que essa soma dia a dia vai transformando a gente, eu acho que a maturidade vai chegando para nós termos as nossas reações mais assertivas, né? Humildemente eu penso dessa forma. Peço desculpas se outra pessoa pensa diferente, mas eu penso assim. A gente vai se moldando, crescendo, assimilando, até chegar um momento que, lógico, sempre gostaríamos de ter informações privilegiadas, o que vai acontecer, o que devo fazer, mas eu, particularmente, eu tento não chegar nesse ponto. Coisas particulares e coisas do dia a dia eu não me apego. É a minha forma de pensar. Tá? Posso estar enganado, equivocado, sendo muito rígido, mas é a minha forma de agir. Tá? E aqui tem uma questão, né? As respostas seguintes confirmam a asserção em relação à parte dos médiuns inspirados, né? Qual a causa primária da inspiração? Resposta: o espírito que se comunica pelo pensamento. Maravilha. A revelação das grandes coisas não é que constitui o objeto único da inspiração? Resposta: não. A inspiração se verifica muitas vezes com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a alguma parte? Uma voz secreta lhe diz: não o faça. Isso é importante, ele está te alertando. Tem uma razão importante, isso eu já tive várias vezes na minha vida. Já segui várias e não segui algumas. E a maioria que eu não segui não foi legal. Não foi nada de morte, nada disso, mas não foi legal.
Por que correrás perigo? Ou então, te diz que faça alguma coisa em que não pensavas. Isso acontece comigo também. Às vezes estou lá trabalhando normal, ou está em casa e de repente aparece um pensamento totalmente diferente. Se vocês tiverem, deem atenção. Se não é o seu pensamento rotineiro, algum motivo tem. Se for de boa índole, dê valor. Se for uma coisa que não é comum, como diz, ore e vigiai, reza. A mente só aceita um pensamento por vez. Então reze. Reze seu Pai Nosso, sua Ave Maria, sua japa, o seu credo, qualquer que seja a sua oração. Seu salmo, o que for. Se não é bom, tira da mente. Terceira, um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam, nos momentos de inspiração, ser considerados médios? Não preciso nem ler. Sim, né? Vamos ler. Sim. Porquanto, nesses momentos, a alma se lhe forma mais livre e, como se desprendia da matéria, recobra uma parte das suas faculdades de espírito. Aqui é importante, nós desdobrados somos diferentes da nossa consciência aqui. Tá? Por isso que ele diz dessas faculdades de espírito. E recebe mais facilmente as comunicações de outros espíritos que o inspiram. Isso é verdade. Eu, por exemplo, também toco. Houve momentos que eu estava tocando e já aconteceu vir inspirações de fazer músicas que nunca toquei na vida. Nunca parei para pensar. E olha que eu tento ser eclético. Aí já aconteceu isso. Nunca criei, não sou nenhum perito em arte, não tenho a minha divindade de arte, mas eu senti que tive influência diferente, porque não era algo que eu estava acostumado. E quando não é algo que eu estou acostumado, a gente tem que dar atenção. E por último, temos a questão 184. O pressentimento é a intuição vaga das coisas futuras. Isso é importante. Médios de pressentimento. Eu não conheço nenhum. Pessoalmente, eu não conheço. Já vi alguns canais, alguns avisos de alguns, mas eu particularmente não conheço, então não vou conseguir dar nenhum testemunho aqui. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvidas. Pode ser devidas a uma espécie de dupla vista. Dupla vista é como você vê o presente, está falando com você e vê o futuro aqui. Ou possível futuro. Isso é importante. A gente vai entrar em física quântica. Um negócio aí já muda. Vamos tentar simplificar o que eu quero dizer. A gente tem que pensar assim. A física quântica ela trata de um campo. Se eu fosse traduzir, não sou físico quântico e nem perito, mas na minha tradução simples, esse outro plano que trabalha nada mais é do que a quarta dimensão, do que o plano espiritual. Tá? Temos aparelhos para vê-lo? Não. Temos como gravá-los? Às vezes eles se permitem. Existem estudos que gravam eles? Já tem nos Estados Unidos, inclusive, sido feito pessoas que desencarnaram recentemente, que algumas imagens são formadas quando trabalha com umidificadores para ajudar a formar a imagem. Tá? E então a parte de pressentimento que ele diz o que é? Quando você trabalha a dupla vista, é como se estivesse nesse momento falando, vendo esse momento a pessoa e também vendo a possibilidade do futuro. Essa possibilidade do futuro é como se fosse uma dupla vista. A pessoa, uma entidade me explicou uma vez. Eu perguntei, como você vê o futuro da pessoa? Ou a tendência desse futuro? Essa é importante. A tendência desse futuro. O que é a tendência do futuro? É a tendência de que, se você não alterar nada do que está fazendo hoje, a tendência é que esse seja o futuro. É que isto ou estas coisas aconteçam. Tá? Nunca trabalhei com entidades futuro, mas elas vêm. Então, uma gentilmente me falou uma vez: nós vemos assim, Eduardo, aqui é o você, e aqui, enquanto eu estou falando contigo, eu tenho uma visão da tendência do que pode acontecer. Por quê? Porque a quarta, olha só, quarta dimensão, largura, altura, profundidade
e tempo são integradas. Olha, interessante. Mas fisicamente a gente consegue comprovar isso? Ainda não. Então você está falando que física quântica é como se fosse explicar a quarta dimensão? Olha, eu diria que sim. Em outras palavras, em outra forma de estudo, lá na frente acredito que elas vão se unir. Porque se a quarta dimensão é o tempo, e se a quarta dimensão nada mais é do que a dimensão mais sutil do que a terceira que nós estamos encarnados, o plano espiritual é a quarta dimensão. É uma questão lógica, evolução. Assim como pessoas, nós vamos para a quinta dimensão. Qual seria a quinta dimensão? Não sei. Talvez a gravidade, talvez outra relação, outra grandeza que nem conhecemos ainda. Pode ser. Porém, a quarta é o tempo. E pessoas que vivem na quarta dimensão, seja o plano espiritual, ela tem a tendência de ver o futuro. É uma coisa para eles, lógico que um pouco mais evoluídas, não as normais, né, que estão ainda em sofrimento, que estão em contínuo aprendizado, aquelas com um pouquinho mais de maturidade espiritual, e o seu intelecto também falam que é dessa forma que eles veem. Mais uma vez, não sou físico quântico, mas conheço um pouco de física quântica. E quando você estuda espiritismo com base no Codificação de Allan Kardec, e você estuda física quântica, e você junta as duas, eu digo que é praticamente a mesma coisa. É a forma da teoria, que a gente tem muito pouco ainda, infelizmente, mas não comprovada, para tentar explicar algo que a gente já estuda de outra forma. Por isso que no futuro, como que fala? Quando você fala alguma coisa que vai acontecer no filme, como que é o nome? Esqueci. Spoiler. No futuro, nós teremos a ciência, está escrita em vários livros, tá? Eu não estou falando nenhuma predição do futuro, não. Aliás, não tenho isso. Mas o futuro nada mais é que teremos a ciência trabalhando em comunhão com a espiritualidade, para nós termos a comunicação direta. Alguns dizem que poderão ser questões de uma TV que acerto a frequência encaixaria, outros que o plano espiritual já tem esse equipamento e só falta, e acredito que só falta termos no plano material para ter a mesma frequência e de lá encaminhar para cá. Tanto é que na regeneração nós temos vários livros e estudos de entidades mais gabaritadas dizendo que teremos equipamentos que terão a comunicação direta. Imagina, você está num espelho enorme e você está se comunicando com uma entidade do quarta dimensão. Maravilha. Não precisa mais do médium, ou da incorporação, da psicografia, da psicofonia, do pressentimento, nada. Você já fala direto. Vai ser a hora que você quiser? Possivelmente não. Vai ser do jeito que você quiser? Não. Vai ser com quem você quer? Não sei. Lembra da regra da frequência? Você só atrai aquilo que você está reverberando. Na sua sintonia, você só vai ver aquilo que você está sintonizado. Então, no começo, com certeza teremos alguns problemas, um lado obscuro, né, não tão correto pode tentar lubrificar algumas pessoas, como tem feito durante toda a história da humanidade, mas, com o tempo, você não vai precisar dos médios, para nada. Porque você já vai falar com as entidades já. Imagina você tá falando com seu avô ou com sua mãe que desencarnou. O mal que isso vai fazer? Nenhum. Pelo contrário, vai fazer bem. A partir do momento que as pessoas vão ter a certeza de que a vida continua após essa morte da carne, você não vai ter tantos medos, tantas saudades, tantos arrependimentos. Você vai diminuir suas culpas. Vai ajudar demais. Mas aí é uma outra história, vamos voltar para cá, tá? Desculpa me estender, porque espiritualidade ela está integrada num contexto que é a vida. E a vida ela vai levando para outros assuntos. Peço desculpas, tá? Então, vamos voltar aqui. Nós falamos hoje, capítulo 15,
médios escreventes ou psicógrafos, tá? Que vem desde as cestas até a psicografia que a gente conhece hoje comumente, né? Os médios mais comuns são os psicógrafos. Diferenças: médios mecânicos, demos exemplo de Chico Xavier, não preciso falar mais nada, né? Médios intuitivos, dei o meu exemplo. Médios semimecânicos, também o meu em alguns momentos, mas é aquele que oscila entre os dois, né? Entre o mecânico, ou seja, não incorpora, não toma, mas tá naquele meio termo. Os médios inspirados ou involuntários, que vão principalmente pelas artes, pelas letras, para música, para literatura, né? Imagine quantos contos de ficção não foram influenciados pela espiritualidade para dar uma visão diferente de algo que eles conhecem. Dá exemplos, peguem alguns filmes aí. Filmes bons, né? Não os ruins. Filmes bons. Os ruins também. Imagine, médios que viram um umbral. Alguns pontos do umbral mais, como usa o nome, eu não gosto desse nome, mas aqueles mais trevosos, aquela coisa mais rudimentar, mais antiga, que você vê fortalezas, castelos feudais, aquela coisa da escravidão de algumas entidades, pagando pelos suas escolhas erradas, né? Digamos assim. Então, se você olhar, você vai ver de onde eles tiraram isso. Nós vivemos o sistema feudal há pouco tempo. Quem estuda história, ou pode só colocar aí no Google, Idade Média. Alguns dizem que Deus estava até de férias, né? A brincadeira, lógico. Mas alguns dizem que ele estava de férias. Por quê? Porque o negócio estava difícil. A maldade imperava de uma forma muito forte. Muito forte. Basta estudar o ano, mais ou menos do ano 950 até, sei lá, 1600, você vai ver o que é de maldade. Como era difícil sobreviver. Como a idade era muito pequena, a estimativa de vida das pessoas. Das mulheres, então, não preciso falar nada, né? Nem vou entrar no mérito, que isso daí vai se estender demais. Então, hoje nós vimos isso. Por que a gente veio falar dos médios? Porque nós tivemos comentários no Instagram, nós temos um canal também, canal Irmãos Eternos no Instagram. A gente coloca algumas mensagens, eu dou uma tiradinha, algumas mensagens para pessoas lembrarem de algumas coisas, algumas psicografadas, outras não, e questionaram sobre como era um médium psicógrafo. Então a gente está aqui para poder dar uma elucidada. Se a gente puder responder as suas próximas perguntas, seus próximos questionamentos. Lembramos, não somos professores, somos irmãos que estamos aprendendo, conhecemos pouquinho, bem pouco, mas o pouco que a gente tem que seja passado de uma forma mais tranquila, mais pedagógica. Sabemos que os textos espiritualistas, espíritas, eles são mais, como que eu posso dizer, eles são escritos de uma forma por espíritos que têm grande conhecimento. Então eles têm que escrever de uma forma mais rebuscada, né? Uma forma mais contextualizada e bem objetiva, para não deixar, na época foi feito isso, e ainda é feito hoje, para não deixar dúvidas. Como é que nós teríamos uma obra do livro dos médiuns, ensinando todas as relações de espíritos com médiuns, para ele saber o que está acontecendo com ele, como é, e estudar para que isso sempre melhore, se não fosse escrito de uma forma bem completa. E às vezes o pessoal fala, olha, às vezes o texto é meio cansativo, o texto é meio complexo, mas tem que ser assim. Imagine se todos os textos fossem de uma forma assim, relaxada, né? Não teria o intuito de passar para todo mundo, né? Então naquele tempo foi feito dessa forma. Depois de um tempo, há de se convir que outras entidades vieram de várias formas diferentes, né? As suas formas de escrever foram feitas por meio de romances, para nós entendermos melhor, foram feitas por meio de histórias contadas, né? Um exemplo clássico é André Luiz, né? Na sua coleção, se não me falha a memória, não vou dizer a quantidade, mas para mais de 13 livros, ele traz a psicografia como um relato de alguns acontecimentos.
Então, além dele estar aprendendo, ele relata o que aprendeu. Olha que maravilha. Então, alguns termos são mais difíceis para a época, é bem verdade. Então, às vezes você vai ter que estudar com dicionário do lado, sim, mas isso é ótimo. Você amplia sua forma de vocabulário, sua forma de falar, sua forma de entender, você vai melhorando como pessoa também. Tá certo? Conselho: você quer ser um médium ou já é um médium? Leia o livro dos médiuns. Tá ok? Você quer conhecer o famoso espiritismo? Primeira coisa, o livro dos espíritos. Inclusive, essa foi a ordem escrita. O livro dos espíritos. Primeira obra. Depois, tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque é a forma que ele usou, que as entidades usaram para comentar todas as passagens importantes já deixadas por Jesus nos Evangelhos, pelos seus apóstolos, seja no Antigo ou Novo Testamento. Ou seja, colocar em prática o Espiritismo. E terceiro, o livro dos médiuns, aqueles que são ferramentas e aparelhos que se comprometeram na sua encarnação para ser um aparelho, um meio entre os dois meios. Mas, pelo que eu percebi, a partir do momento que você é em uma encarnação, aquilo fica gravado no seu perispírito, que é o seu corpo espiritual, e aquilo vai ser, vou usar a palavra dom, né? Ou o seu dom não é a palavra certa. Vou usar a palavra sentido, digamos assim. Tato, paladar, o sentido do trabalho com a mediunidade vai se perdurar, quem teve a oportunidade. Ou seja, tem que se policiar para não falir na próxima, ou nessa mesmo, né? Mas vamos nos policiar bastante para que nada disso venha para o futuro, tá ok? Muito obrigado mais uma vez, espero não ter me delongado, espero ter sido claro em relação à minha concepção, que não é a verdade absoluta, longe disso, e espero que no futuro possamos passar mais informações para vocês que sempre nos questionam. Muito obrigado, dê um joinha, compartilhem, se inscrevam, que estamos quase conseguindo o nosso objetivo, que é com o aceite do YouTube poder ajudar mais pessoas simplesmente com a sua visualização. Maravilha. Vamos usar o sistema para ajudar a gente, tá bom? Muito obrigado e que assim seja. Não esqueça, curta, comente, compartilhe.